Bom, abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, nós vamos ler esse texto da Bíblia. Lucas 15, no versículo 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Muito bem. Esta passagem, ela é um pouco similar, ela é um pouco parecida com uma outra parábola que Jesus contou um pouquinho antes, no mesmo capítulo, tá? Que é a parábola da ovelha perdida. Agora vamos entender, porque são duas passagens que se referem a Deus, que se referem ao reino de Deus, e se referem a pessoas que saíram da presença de Deus, né? Mas são duas passagens que nos dão um entendimento um pouco diferente. Por exemplo, na passagem da ovelha perdida, o que a Bíblia diz? Que eram 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor, o cuidador, o responsável por aquelas ovelhas, deixou as 99 em segurança e foi em busca da ovelha perdida. Por quê? Porque a ovelha, ela havia se perdido. A ovelha saiu pelo campo, pastando de forma ingênua, descuidada, não observou para onde estava indo e de repente ela se perdeu. Então não foi uma coisa intencional, não que ela quisesse se afastar do rebanho, foi um descuido dela. Para esse tipo de ovelha, a Bíblia nos ensina que nós, o pastor, o líder de célula, o núcleo, o cuidador, o discipulador, o que ele tem que fazer?
ele precisa ir em busca dessa ovelha. Ele tem que ir atrás dessa ovelha para poder trazê-la de volta. Por quê? Porque foi um descuido dela que fez com que ela se perdesse. Agora, a passagem do filho pródigo é um pouco diferente. Você observa que o pai, ele não foi atrás do filho. Ele não foi. Então nós vamos, durante 3 terças-feiras, nós vamos tentar entender um pouco mais essa passagem. E nessas 3 terças-feiras, eu vou tratar especificamente desses 3 personagens que essa passagem nos apresenta. Hoje eu quero falar do filho mais novo, do filho pródigo, que saiu de casa e depois retornou. Terça-feira que vem eu quero falar do pai. E na outra terça eu quero falar do irmão mais velho. Nós vamos fazer aqui um comparativo, uma pequena alusão desses 3 personagens. O filho mais novo, o filho pródigo, é aquela pessoa da célula que por um momento ele se afasta da célula. Ele deixa a célula, ele abandona a célula. Tá? Comparando a passagem do filho pródigo com a da ovelha perdida, a ovelha foi um descuido. O filho pródigo foi uma atitude pensada dele. Ele disse: eu vou sair de casa. Tá? Então é por isso que o pai não foi da casa. Isso é uma atitude de rebeldia. Ele foi rebelde com o pai. Então o filho pródigo, nessa comparação que nós vamos fazer, é aquele irmão que ele sai da igreja intencionalmente. Ele diz: não, eu vou sair da igreja. Ou ele diz: eu vou sair da célula, eu não quero mais ir na célula, eu não quero mais ir na igreja. É aquela pessoa que intencionalmente ele sai do rebanho. Não é que ele foi enganado, confundido, se perdeu, deu um passo errado. Não, ele intencionalmente ele diz que ele quer sair. Pode arrumar qualquer motivo, mas é a intenção dele sair. Okay? O pai aqui, ele, nessa nossa alusão, ele será o responsável, o líder da célula, você que trabalha no núcleo, eu que sou pastor, os supervisores de célula. Nesse comparativo nosso aqui será esse pai aqui, o líder, o responsável da célula, ok? E o filho mais velho é aquele irmão que permanece na célula. E depois na mensagem você vai entender um pouquinho mais o comportamento dele. Nós vamos fazer um paralelo com algumas pessoas que frequentam as nossas células que têm o mesmo comportamento. Mas hoje vamos falar do filho mais novo. Primeiro ponto importante aqui: observe que não foi o filho mais velho que saiu, foi o filho mais novo. Foi o filho mais novo. Isso não é uma regra, não é uma regra que as pessoas que abandonam o rebanho sejam sempre os mais novos. Mas você pode observar que a grande tendência é, porque o filho mais velho aqui representa o quê? Aquela pessoa que está espiritualmente um pouco mais madura. Espiritualmente, então ele já passou por algumas situações, ele já viu muita coisa acontecer diante dele, então a sua fé já está um pouco mais estruturada. Então não é o filho mais velho que abandona. Normalmente quem abandona o rebanho é o filho mais novo. Novo em que sentido? De ser um novo convertido? Não. Novo no sentido de ser ainda um bebê espiritual. E eu já tenho ensinado para vocês aqui a respeito disso, que o bebê espiritual, ele tem que ser cuidado. Às vezes nós temos pessoas na igreja, irmãos, que estão na igreja há 2 anos, mas ainda é um bebê espiritual. Ele é um bebê espiritual, ele precisa de cuidados especiais ainda, como todo bebê precisa. Tem pessoas que ainda estão bebendo leitinho materno, não aprenderam ainda a comer a papinha espiritual, não aprenderam a comer a feijoada espiritual, o churrasco espiritual, estão ainda amamentando. É aquele irmão que ainda você precisa cuidar dele com muito carinho, com muito amor, porque ele ainda não aprendeu a caminhar na sua fé sozinho. E talvez alguns vão demorar muito tempo ainda para amadurecer, infelizmente. Esse é o irmão que corre seu risco de algum momento ele dizer assim: olha, eu quero cuidar da minha vida. Ele não sabe cuidar da vida dele ainda, espiritual. Ele ainda não sabe. Mas chega um momento, é que nem filho adolescente. Todo adolescente tem uma vontade de sair da casa do pai.
Muitos não saem porque sabem que a coisa lá fora é feia. Mas tem os que saem, quebra a cara e volta. Então, o filho, esse mais novo, é esse jovem aqui, esse filho pródigo, que tinha uma vontade de sair, de mostrar que ele é homem, que ele é capaz de cuidar da vida dele. Nós temos muitos irmãos nas nossas células que não são capazes de cuidar da vida espiritual deles ainda. Não aprenderam a orar, não aprenderam a jejuar, não aprenderam ainda a ler a Bíblia, não passaram ainda os primeiros passos de cristão, estão ainda engatinhando espiritualmente. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais rápido, pega mais rápido, entende, o pastor prega, o pastor tem que orar, vou orar, o pastor tem que jejuar, vou jejuar, o pastor tem que ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, o pastor tem que ganhar alma, vou ganhar alma. Mas tem uns que ficam ali, sua mamadeirinha, ai, bebezinho, ai, porque pastor, o senhor tem que orar por mim, o irmão, ai, irmão, o senhor tem que cuidar de mim. Ainda eles são bebês, então o mais novo, ele tem esse risco de abandonar a casa do pai, de no momento ser rebelde e dizer, vou sair da casa do pai, vou abandonar a célula, vou abandonar a igreja, eu não preciso da célula, eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso do líder, eu não preciso de ninguém. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Só que lá fora, irmãos, longe do amparo espiritual, eu quero que você entenda, é diferente de alguém que resolve ir para uma outra igreja. Já é um risco, né? Já é um risco. Trocar de igreja sempre é um risco. Tem que estar muito ciente do que está fazendo e tem que ser rápido também, não pode ser demorado não. Uma vez uma pessoa me procurou aqui e falou assim, eu estou orando, eu não estou contente lá na igreja que eu estava congregando, aí eu estou orando. Já visitei várias. Falei, faz quanto tempo? Já faz mais de um mês. Eu falei, então não demora muito. Por quê? Eu falei, porque você é uma ovelha fora do rebanho. E o lobo normalmente come a ovelha que está longe do rebanho. Aí o irmão está longe do rebanho, ficou assustado. Pastor? Eu falei, corre para o racha no rebanho logo, meu irmão, entra no meio, senão. Então longe dos irmãos, longe do pastor. Eu atendi uma pessoa essa semana e eu orei por essa pessoa e eu falei para essa pessoa assim, você sabe por que você está com problemas? Muitos problemas? Você não tem base espiritual, você não tem suporte espiritual, você não tem cobertura espiritual, você não tem pastor. Pastor? Eu falei, não, você está desprotegido espiritualmente. Longe do rebanho, irmãos, o risco é muito grande. Longe do rebanho, o mundo é cruel. Filho pródigo saiu da casa do pai, até aquele dia tudo dava certo na vida dele. Ele saiu da casa do pai, tudo começou a dar errado. Mas ele foi indo. Acho que é uma maré de azar. É uma coincidência. É que deu um acaso de acontecer esses negócios comigo aí. A pessoa já demora às vezes para enxergar, irmão, que a coisa está desencadeando uma tragédia na vida dela. As pessoas demoram. Você vai tentar convencer alguém que na rebeldia sai do rebanho? Não. Ele está certo. Ele é capaz de dizer que ele está mais certo do que os anjos. É difícil você convencer, é difícil você colocar na cabeça da pessoa e dizer, irmão, mas olha, você não conhece a Bíblia, olha, você está fora da bênção, você se afastou lá do rebanho, não pode fazer isso. Você não consegue botar na cabeça dele, não consegue. E a pessoa acha, não, daqui a pouco as coisas vão se encaixar, as coisas vão começar a dar certo, mas não dá certo. Vai indo até que o aperto chega. Você sabe quando que algumas pessoas resolvem olhar para cima? É quando elas chegam no fundo do poço. Porque enquanto ela está caindo, ela olha para baixo. Aí não tem mais para onde olhar, né? Aí ela olha para cima. Então, às vezes é melhor esperar. Uma vez eu falei algo com uma pessoa, a pessoa ficou horrorizada, quase escandalizou.
Ela pegou e disse assim: pastor, precisamos orar para o fulano e tal, que ele está quase no fundo do poço. Eu falei: então eu vou orar para ele chegar logo no fundo do poço. O irmão ficou assim: pastor, o senhor não pode orar desse jeito. Eu falei: posso, porque se eu orar para ele chegar no fundo do poço, ele vai levantar a cabeça, vai olhar para cima e vai ver que tem alguém em cima do poço, disposto a tirar ele de dentro do poço. O tempo passou, não sei quanto tempo demorou, mas o aperto chegou. O aperto chegou, a coisa apertou para o lado do filho pródigo, ele perdeu os bens, e aí é que os amigos, falsos amigos, ou aqueles que se dizem amigos, somem. Acabou o dinheiro dele, acabou os amigos, acabou tudo. Irmão, enquanto o camarada está bem, ele está cercado de gente. Quando a coisa aperta, quando o problema aperta, o povo desaparece. Não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para estender a mão, não tem ninguém. Quando a coisa apertou de verdade, olha só, ele encontrou um cidadão daquela terra. E ele disse assim: achei alguém que vai me ajudar. Ele se agregou, quer dizer, ele se aproximou de alguém, ele encontrou alguém, onde ele começou a depositar uma esperança que aquela pessoa podia ajudar. E assim que acontece com alguém que se afasta dos caminhos do Senhor. De repente ela cruza com alguém e diz: pá, que cara legal, que cara bacana, esse cara é de Deus, esse cara vai me ajudar, ele vai estender. Não, ele vai, sabe o quê? Ser um instrumento na mão do diabo para humilhar ainda mais aquela pessoa. Foi o que aconteceu no filho pródigo. Aquele homem disse assim: ô rapaz, estou perdido por aí, sem dinheiro, sem trabalho, eu vou arrumar um serviço para você. Vai arrumar um serviço? Vou arrumar um serviço ó, top. O que eu vou fazer? Você vai cuidar dos porcos. Aí eu fui cuidar dos porcos. Já não era uma coisa muito legal, né? Eu que fui filho de suinocultor, eu sei quanto é ruim cuidar de porco. Nós trabalhávamos na granja de porcos. Eu estava acostumado, né? Já não tinha mais assim. O meu olfato já não identificava muito. O cheiro do porco eu tinha em mim. Os meus amigos diziam: você cheira cocô de porco. Aquele cheiro não tem nada que você passa que tira. Não tem. Você botar perfume fica pior ainda. Aí fica uma caca de vez. Né? Aí vem daí fica cheirando cocô da Natura, cocô da Avon. É mais ou menos assim o cheiro. Fica ruim demais. E a gente vai acostumando, né? Por exemplo, eu fazia a refeição dentro do cheiro do porco. Estava acostumado, o fato já não. Estava tudo tranquilo. Mas é ruim. É ruim. Ainda mais para uma pessoa nova, na época eu era adolescente. É ruim. Já mandou chegar para a namorada, aí dizer: ai, o que você faz? Eu cuido do chiqueirão do pai. O que você faz lá? Eu limpo os cocô dos porcos. É chato, não dá para falar com a namorada sobre o serviço da gente. Ele diz assim: não, trabalha na colônia, no sítio. A gente nunca conta. Arrumaram um serviço para ele, serviço ruim, mas ele disse: tudo bem, pelo menos agora eu tenho serviço. Falou para o dono da granja do porco: quando que eu vou receber a comida? Ele falou assim: só depois que vencer um dia de serviço. Antes não tem comida. E ele já estava com tanta fome. Olha só que nível a pessoa chega. Se fosse eu ia olhar para o porco e dizer assim: ô, mas essa costelinha assada vai ser um troço, né? Ele já não enxergava assim. Olha como é que a pessoa perde a perspectiva. Ele, em vez de olhar para o porco e desejar comer a carne do porco, ele olhava para a lavagem e tinha vontade de comer a lavagem, mas nem a lavagem ele podia comer. Eles não davam para ele. Ele estava perdido com ele. A pessoa que se afasta do rebanho, que se afasta de Deus, ela chega a esse nível. A esse nível de humilhação, em que ela acha que agora a coisa vai andar, que a coisa vai melhorar, mas não, a coisa fica pior. A coisa fica humilhante de verdade. Agora olha só, veja só. Aqui está, lembra que eu falei no começo da mensagem? A diferença dessa passagem com a passagem da ovelha perdida é que a ovelha ela se perdeu, o filho pródigo não. Ele deliberadamente quis sair do rebanho, foi ele que se afastou, foi uma atitude rebelde.
Agora eu faço uma pergunta para você. O que foi determinante para o filho pródigo voltar para a casa do pai? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí. Irmão, o que foi determinante para o filho pródigo voltar para a casa do pai? Hã? O que foi determinante? Alguém sabe responder? Fome. Fome. Quem mais? Humilhação. Hã? Humilhação. Sei. Atitude. Atitude. Arrependimento. Arrependimento é uma característica. Eu vou mostrar para vocês alguma característica do que foi determinante para ele voltar. Sabe por que ele voltou, irmãos? Porque ele era filho. Se ele não fosse filho, ele não voltaria. O que ele disse? Caindo em si, ele disse: na casa do meu pai, os empregados são tratados melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Do que ele lembrou, irmãos? Ele lembrou da cidade dele? Ele lembrou dos amigos dele? Lembrou do dinheiro do pai? Não, ele lembrou do pai. Por quê? O filho, ele volta. Se você perdeu alguém da tua célula, ou se alguém mesmo por uma atitude rebelde saiu dessa igreja, se ele é filho desse rebanho, ele volta. Agora eu quero fazer uma distinção para vocês aqui, para vocês entenderem. Filho legítimo. Filho legítimo. Não estou falando espiritual, estou falando geneticamente, humanamente. Como é que se prova que alguém é filho legítimo? DNA. Para provar que o filho é legítimo, é só fazer um exame de DNA que prova. Por quê? Porque no DNA do cidadão existem traços do DNA do pai e da mãe. Ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Existem só filhos legítimos? Hã? Tem gente que é pai, que é mãe, mas se fizer um exame de sangue, não tem traços do sangue, do DNA do pai e da mãe. Por quê? Porque não é um filho legítimo, é um filho adotado, filho adotivo. E aí, como é que fica? Um filho adotado, ele não tem traços do DNA do pai ou da mãe no sangue, mas ele tem traços do caráter e da personalidade do pai e da mãe no seu caráter e na sua personalidade. Você pode ver o filho que foi criado por alguém que não é o pai legítimo, não é a mãe legítima. Você pode analisar, identificar a pessoa. Em algum momento você vai ver alguns traços. Você vai dizer assim, ó, é igual o pai dele, é igual a mãe dele. E às vezes não é filho legítimo, mas tem os traços. Por quê? Porque, olha só, isso é uma coisa de Deus, não tem explicação. A convivência com aquela pessoa, recebendo o amor, recebendo carinho, recebendo atenção, o ensinamento, faz com que a personalidade daquela pessoa comece a absorver a personalidade e o caráter daquela pessoa que está nos amando. Que está nos amando. Você sabia que nós não somos filhos legítimos de Deus? Nós somos encharcados no Evangelho. Nós somos filhos adotivos. Só que se você olhar bem para o teu irmão, você vai ver que existem traços de Jesus na vida do teu irmão. Glória a Deus. Então aqui eu elimino a questão de ser filho legítimo. Por quê? Porque nós aqui na nossa igreja, nós temos filhos legítimos. Temos filhos legítimos, que foi nós que geramos. Tivemos a dor do parto, a gestação, a dor do parto. Nasceu lá na tua célula, você gerou ele, você levou ele para o batismo, você está cuidando dele, ele é teu filho espiritual. Mas nós temos filhos adotados aqui também. Glória a Deus, aleluia. Que vieram para cá se converter em outra igreja, vieram para cá, mas hoje eles são mais quadrangular do que de qualquer outra denominação. Por quê? Porque tem traços do quadrangular, tem traços do pastor Jadir, tem traços do líder de célula, tem traços da tenda quadrangular na vida desse irmão. Aleluia! Então ele também é filho. Ele também é filho. E quem é filho demonstra algumas características inevitáveis. Você vai ver essas características na vida do filho.
Quem não é filho, irmão, não tem essas características. Quem não é filho, até pode ter sido gerado por nós, mas às vezes não é filho, não. Quem não é filho de verdade, não tem esses traços. Vamos ver os traços. Primeiro, reconhecimento. Filho pródigo é o filho, ele caiu assim. Ele disse assim: muito errado. Ele poderia ter dito assim: ó, cadê o pai que não veio atrás de mim? Cadê o pai que não veio atrás de mim? Pô, brincadeira, né? O pai toda vez que me amava, né? Quer dizer, parece que se livrou de mim. Até nós estávamos brincando hoje. A pastora disse assim: ô Cleber, tem certeza que você quer casar? Brincando com ele. Aí eu disse: eu quero casar. Daí a pastora assim: acho que não. Acho que eu não vou deixar você casar. Você viveu o resto da vida comigo. Eu falei: amor, pelo amor de Deus. Eu olhei tudo esse tempo para você estragar um negócio. Eu falei: então vai ficar vocês dois e quem vai partir fora? Eu falei: pelo amor de Deus, né? Começa de brincadeira. O filho poderia ter reclamado tudo assim: poxa, o pai não veio de mim. Mas não, filho, ele reconheceu. Ele disse assim: eu estou errado, sou eu que tenho que voltar. Certo? Primeiro, reconhecimento. Segunda característica de um filho verdadeiro: humildade. Ele disse assim: ó, eu estou errado, então eu vou voltar. Ele reconheceu. E ele disse assim: eu vou voltar e eu vou me prostrar diante do meu pai e vou dizer: pai, peguei contra os céus e peguei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quem é filho? Eu já vi filho chorando por pai que não amava, pai que tratava mal. Eu já vi filho chorando: ah, pastor, eu sei que ele é um homem mau, mas é meu pai. Eu já vi filho que foi maltratado, esculachado de casa, e depois o pai caiu doente e o filho cuidou dele. Eu já vi isso acontecer. Até tem uma música, até porque a gente não era convertido, a gente escutava, né? Mas até se escutar hoje também, acho que não tem problema, porque não é uma música maldosa. Uma música, não sei se alguém conhece aqui, uma música do Sérgio Reis. Conhece? É bonita, né? Hã? Cor de boi. É? Não sei se é. Não sei o nome. Não, o pai do. Ah, Foi o pai do 10 filhos, é filho do pai. tá. É. O filho adotivo, exatamente. O filho adotivo. Eu não lembro quantos filhos que era, mas ele adotou um, né? 10, né? É. Aí 9 vazou. E o adotivo voltou e disse: agora quem vai cuidar de você sou eu, pai. O verdadeiro filho está aí. O verdadeiro filho, ele vem com humildade. O filho diz assim: ó, eu vou voltar e vou pedir perdão para o pai. Irmão, os verdadeiros filhos espirituais nossos, seja eles gerados por nós ou adotados por nós, mas que tem o nosso traço neles, eles até podem sair por um momento. Continua orando, porque eu vou falar semana que vem do pai, o que o pai ficou fazendo. Continua orando e esteja preparado para receber de volta, porque os verdadeiros filhos vão voltar. E quando eles voltar, você vai enxergar isso neles. Se ele voltar assim, dizer: pai, igual já aconteceu aqui na igreja. Aqui na igreja aconteceu, uma pessoa saiu da igreja, depois rebentou a cara ali fora, né? Deu tudo errado, voltou. Aí voltou e chegou aqui. A prova que não era meu filho espiritual, e não tinha traço meu, porque chegou e disse assim: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu perdoo o Senhor. Eu falei: obrigado, irmão. Se a senhora não me perdoasse, pai, não sei o que seria da minha vida espiritual. Se o seu perdão estava precisando demais. Não sei o que eu fiz, mas estava precisando desse perdão. Bem assim, humildemente, desse jeito. Bem humilde assim. O filho verdadeiro, ele volta. E ele pede perdão. Isso é um dos traços. Um outro traço importante do filho verdadeiro. O filho verdadeiro, ele volta para o pai. Ele não voltou lá no vizinho e disse assim: olha, arruma um lugarzinho para me ficar aí. Ele poderia. O pessoal não conhecia ele na cidade.
O pessoal não conhecia ele naquela região? Conhecia. Mas ele voltou em direção a algum outro lugar? Não. Ele voltou para a casa do pai. Então o filho verdadeiro, irmão, não vai voltar para uma outra cela. Não vai voltar para uma outra igreja. Não. Filho verdadeiro vai voltar no pai. Vai dizer, ó, você cuidava de mim, você que orava por mim, você que me gerou, você que cuidou de mim, você que me ensinou. Eu vim aqui pedir perdão para você. Tem gente que analisa as pessoas que vão pedir perdão como pessoas fracas. É errado. Os fortes é que têm coragem de pedir perdão. Os fracos é não pedem perdão. Os fracos são dominados pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua prepotência. Os fortes não. Os fortes dominam e dizem, não, eu errei, eu preciso pedir perdão. Não tem nada errado em pedir perdão. É louvável, é nobre a pessoa que reconhece seu erro e pede perdão. Esse é um traço. O outro ponto importante que caracteriza que ele era de fato um filho. Ele manteve o seu propósito. Porque ele podia ter chegado no caminho, ele vinha vindo no caminho, né? Ele não sabia o que ia enfrentar. Ele estava determinado, ele estava decidido a chegar diante do pai e dizer, pai, pequei contra o céu e peguei contra ti. Não sou digno de chamar teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Agora ele vem vindo no caminho. Vem vindo lá o filho pródigo. Rasgado, sujo, machucado, escabeado, barbudo. E o pai lá de cima olhando. Parece que vem vindo um mendigo lá na estrada. Um pouco mais adiante o pai olhou e falou, não, mas pai, esse andar eu conheço. Está diferente. Está sujo. Está cabeludo, está barbudo, a roupa rasgada, descalço, machucado. Mas esse andar eu conheço. É do meu filho. O pai não deixou ele chegar nas imediações da casa. O pai desceu correndo e foi de encontro ao filho e abraçou o filho. Quando abraçou, ele podia dizer assim, como eu fui recebido ao voltar para a cela. Como eu fui bem recebido ao voltar para a igreja. O pastor foi lá no portão me receber, me abraçar. Ele podia dizer assim, nem vou falar o que eu tinha pensado em falar, deixa quieto assim mesmo, que eu já fui bem tratado, tá bom. Não. Ele disse, quando eu me levantei lá, eu me levantei com propósito. E chegar para o meu pai e dizer para ele, me perdoa, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele manteve o propósito. Ele não permitiu que a circunstância agradável a seu favor quebrasse o propósito que ele tinha lá, quando ele estava caído, quando ele determinou em voltar em direção ao pai. Só os filhos têm isso, irmãos. Só filho tem essa personalidade, só filho tem essa posição. Os que não são filhos, irmãos, eles vão chegar, você vai dar um abraço neles e vão dizer assim, vou dar banca aqui no negócio aqui. Já que me receberam, vai falar e tal, já começa a se esparramar dentro da cela. Já começa a mostrar as garras dentro da cela. O bom filho, ele vai voltar. Olha que ele vai voltar. Ele vai vir machucado, arrebentado, mas ele vai voltar. Quando ele voltar, irmãos, ele vai demonstrar isso. Ele vai dizer, eu deveria ter saído daqui. Deveria ter ficado com vocês. Deveria ter abandonado a cela, ter abandonado vocês, a igreja. Olha, eu paguei um preço tão alto lá fora, mas graças a Deus voltei, mas quero que vocês me perdoem, eu quero voltar aqui para a comunhão da cela de novo, eu quero ser bênção para vocês, mas por favor, me perdoe, eu preciso ser perdoado. Quando eu congregava lá em Joinville, uma vez aconteceu um fato. Uma pessoa se rebelou na igreja lá e saiu, o casal saiu. Ficaram um tempo fora e depois voltaram. Aí o pastor disse assim, os irmãos lá estão voltando, ai que bom, Deus tocou no coração deles e tal. Aí eles vão vir, domingo eles vão vir na igreja. Aí domingo eles chegaram. Só a forma como eles desembarcaram do carro, eu bati o olho e falei assim, vai dar problema. Eles chegaram, pediram perdão para ninguém, chegaram com pose, né? Aí o pastor comentou lá, chamou eles lá na frente, os irmãos estão voltando, perceberam que haviam feito errado, deu oportunidade para eles falar. Eles pegaram o microfone e disseram assim,
Bom, irmãos, nós voltamos porque Deus tem uma promessa na nossa vida, e essa promessa aqui dentro dessa igreja. Nós temos um ministério e Deus disse que nós deveríamos voltar aqui para concluir o nosso ministério nessa igreja. Não vai durar muito. Por quê? O topete estava batendo lá em cima, se não for. Eles eram maior que todos. Não durou um mês. Não durou um mês. Na primeira advertência que o pastor fez, eles já não aceitaram. Por quê? Quem é filho aceita a correção do pai. Quem não é filho não aceita. Se rebelia, se levanta a conta. Já viu o filho bater no pai? Quando o filho chega a esse ponto, irmãos, chegar a brigar com o pai, é porque já perdeu completamente o respeito, a admiração pelo pai. Espiritualmente também. Quando o camarada chega ao ponto de confrontar aquele que lhe ganhou para Jesus, aquele que lhe abençoou, aquele que curou as suas feridas, aquele que aconselhou, quando o camarada chega ao ponto de confrontar o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, é porque ele deixou de ser filho há muito tempo já. Há muito tempo. Uma das demonstrações do filho pródigo, que realmente ele era filho, é porque ele manteve o propósito. Ele disse: não, pai, eu vim aqui para te pedir perdão. E eu não quero ser tratado como filho, quero ser tratado como um empregado, como um servo. Agora eu vim aqui para servir. Só que o pai não trata filho como servo, trata filho como filho. Disse: não, você é meu filho. Então mandou buscar 4 coisas que o pai fez, que eu vou falar semana que vem. Bota roupa nova nele, bota sandálias no pé, bota uma aliança, um anel no dedo e mata um boi para fazer uma festa. Amém? Mas isso nós vamos falar semana que vem, em nome de Jesus. Fique em pé um pouquinho. Quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para receber o filho pródigo de volta na célula? Será que nós estamos preparados para receber os filhos pródigos de volta na igreja? Deus só os mandará de volta se nós estivermos preparados para receber. Quem já infelizmente teve o desprazer de se afastar de Deus, sabe o quanto é difícil. Normalmente a pessoa que desvia e volta, se ela voltou de verdade como filha, nunca mais desvia, nunca mais. Porque a gente sofre lá fora, meu irmão, não é fácil não. A gente quase come lavagem de porco, só não come porque eles não deixam, nem deixam comer. Se deixasse, não comia. E aí quando a gente volta, irmãos, a gente se tem um apego tão grande com Deus que a gente não vai deixar jamais. Agora, aqueles que vão e voltam, porque não são filhos. Eles ficam brincando mesmo com Deus, não tem temor nenhum, a vida deles é uma bagunça mesmo. Mas aqueles que, se alguém que já teve a experiência, sabe o quanto é difícil lá fora, mas sabe o quanto é confortador os braços de um pai. Humanamente, esse pai temos que ser nós, prontos para receber os filhos pródigos que vão voltar. O que essas pessoas precisam não é um dedo apontando para elas, não é um dedo acusador, é um braço aberto para receber. As que não forem filhos não vão permanecer, vão identificá-las porque elas não vão permanecer. Mas as que são filhos, elas vão voltar, nós vamos cuidar delas e elas vão permanecer na presença de Deus até o dia da volta de Jesus. Amém? Segure na mão, meu irmão, que está perto de você. Vamos fazer uma oração. Vamos orar pelos filhos pródigos. Vamos orar. Se você lembrar do meu irmão, menciona o nome dele aí. Aquele irmão que está difícil voltar, aquele irmão que era uma bênção na igreja e se afastou, talvez até por um motivo pouco, um motivo insignificante, por causa às vezes de um olhar diferente, por causa de uma palavra diferente, porque alguma coisa os agradou, às vezes por uma coisa tão insignificante. Se você lembrar desse irmão, ore por ele. Ele está precisando de oração. Ele está lá, mas a situação dele não está boa. Ele está precisando que alguém ore por ele. Então vamos orar. Nós somos filhos de Deus, instrumentos do Senhor. Vamos orar pelos nossos filhos espirituais que estão distantes do nosso apreço, foram para longe da nossa casa,
Mas Deus quer que eles voltem. Deus quer trazer eles de volta. Deus quer trazê-los de novo para o nosso convívio. Eles são filhos amados, filhos espirituais nossos, mas acima de tudo são filhos de Deus, porque um dia entregaram a sua vida a Jesus. Nós precisamos resgatar, trazer de volta. Nós precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa confiar e acreditar em nós, no nosso potencial, que estamos prontos para receber os filhos que vão voltar. Senhor, aquele filho que está distante, Pai, que se afastou, está lá fora sofrendo, pagando um preço, está lá fora, Senhor Deus, sendo maltratado pelo diabo, Senhor, sendo motivo de vergonha, motivo de humilhação no mundo, Pai, que talvez está com o coração apreensivo, tem vontade de voltar. Eu te peço em nome de Jesus, traz de volta esse filho, Pai. Nós estamos prontos para recebê-los. Estamos prontos, Senhor Deus, para receber os verdadeiros filhos de volta. E os filhos dessa obra, os filhos desta igreja, os filhos dessa célula, os nossos filhos da fé. Voltem, Senhor. Voltem, Pai. Nós clamamos a Ti por essas vidas. Nós oramos de forma intercessória nesta noite, Pai, pedindo que o Senhor traga de volta os nossos filhos. Traga de volta, Pai. Estamos esperando, Senhor, assim como o pai do filho pródigo estava, Senhor Deus, apreensivo, olhando para a estrada, olhando para o caminho. Nós também estamos apreensivos, olhando para o caminho, esperando os filhos voltar. Traga os nossos filhos de volta, Pai. Aqueles filhos amados, aqueles filhos que amamos tanto, Pai, que com dores de parto demos a luz espiritual a eles. Cuidamos quando eles chegaram aqui, Pai. Tratamos eles com amor, com carinho, com respeito. Mas eles um dia resolveram se afastar do rebanho. Mas nós estamos esperando os nossos filhos voltarem, Pai. Traz os filhos de volta, Deus. Traz os nossos filhos de volta. Eles estão precisando do nosso aconchego, Senhor. Eles estão precisando dos nossos cuidados. Eles estão precisando novamente entrar debaixo do teto espiritual que nos pertence, Pai. Eles estão, Senhor Deus, desprotegidos no mundo. Eles não têm uma cobertura espiritual. Eles são vítimas do diabo. Eles estão à mercê das armadilhas do diabo. Por isso que peço, Deus, traga os nossos filhos de volta, Pai. A Bíblia diz que aquele filho pródigo caiu em si. O Espírito Santo leva aquele filho a cair em si e voltar para a sua casa, voltar para o lugar que por ti foi preparado para eles. Traga os filhos de volta, Pai, traga os nossos filhos de volta, que tanta falta fazem no nosso rebanho, Senhor. Traga, Deus, aquele filho que tanta falta faz lá na célula. Era uma bênção na célula, ajudava, trabalhava, ganhava muitas almas na célula, cooperava na célula, dava alegria na célula. As pessoas tinham prazer de estar na companhia dele na célula, mas ele foi embora. Traz o filho de volta, Deus. Traz. Muitos desses filhos, Pai, estavam sendo preparados para serem líderes, estavam sendo preparados para cuidar de um rebanho, mas eles abandonaram a casa do Pai. Traz os nossos filhos de volta, Deus, traz, Pai. Nós estamos pedindo, Senhor, traz os nossos filhos de volta. Nós queremos eles de volta na nossa casa. O lugar deles, a mesa está preparada, Senhor. Nós queremos eles de volta à roda da nossa mesa, Pai. Oh, Yarabara, Shorianda, ele canta, Rassurianda, ele canta, Shurianda, Rabai. Eu te peço junto com a igreja, Senhor, traz os nossos filhos de volta, Pai. Aonde eles estão não é o lugar deles. Aonde eles estão não é o lugar deles, Pai. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que eles estivessem onde eles estão agora sofrendo, sendo humilhados. Traz, Pai, nós queremos cuidar dos nossos filhos. Traz eles de volta, Pai, traz. Traga eles de volta, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, toca no coração do filho e traga ele de volta, Deus. Harabashuri Andaramai. Muitos nomes estão sendo mencionados nesta noite, Senhor.
E eu te peço, em nome de Jesus, traga os nossos filhos de volta, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Dê um abraço no irmão que está perto de você. Diga para ele assim: fica tranquilo, irmão, os nossos filhos vão voltar. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza. Vão voltar. Muitos filhos vão voltar. Muitos vão voltar. Em nome de Jesus, vão voltar. Semana que vem nós vamos falar do Pai. Ore essa semana, ore pedindo a mesma oração que eu fiz agora. Ore. Diga: Deus, traz o meu filho de volta, traz os nossos filhos de volta. E a semana que vem nós vamos ouvir uma palavra, treinamento, para nós estarmos preparados como pai espiritual, para receber esse filho de volta. Em nome de Jesus, amém? Para nós receber ele de volta. Quando eu voltei para a igreja, quando eu me afastei, vou falar agora, depois já vou encerrar. Quando eu me afastei da igreja, o desviado é uma coisa impressionante, né? Quem se afasta por rebeldia é impressionante. A ovelha perdida não. A ovelha perdida, ela deu um deslize, ela se perdeu, ela ingênua, se perdeu. Quando ela vê o pastor, quando ela vê aquela pessoa que vai ajudar ela fica tudo eufórica. Agora eu vou voltar. Mas o filho rebelde não. Ele está armado. Por quê? Porque ele sabe que errou e ele está esperando a cobrança, o julgamento. Ele sabe que vai ser julgado, né? Ele sabe. E a imagem que nós temos é que os nossos irmãos é que vão nos julgar. Então, quando eu me desviei, me afastei, o povo da igreja se preocupou não. Ninguém foi atrás de mim. Só teve um irmão que foi. Só que eu não sei se por falta de preparo, não sei. Posso dizer, não quero pecar, falar. Mas ele chegou errado em mim. Quando eu estava na igreja, ele era doce no falar. A paz, irmã. O dia que ele foi conversar comigo, ele estava na frente do mercado, estava saindo do mercado, ele veio com a moto dele. E ele parou a moto, lembro até hoje. Parou a moto, tirou o capacete, falou: Jardim, eu preciso falar contigo. Ali ele já me perdeu. Ali ele já me perdeu. Por quê? Até antes de me desviar, eu era irmão. E ele vinha com a palavra doce: paz, irmão. Agora eu já não era mais nem irmão e nem paz eu merecia. Então desviado é problema. Quem estava errado? Eu estava errado. E ele estava fazendo o papel dele. Só que eu acho que ele não tinha preparo para isso. E ele disse assim: ó, tem que voltar para a igreja, senão você vai começar a sofrer. E parou na moto e foi embora. E eu saí dali com raiva. Que irmão mais petulante, arrogante. Tá. Enfim, mas ninguém nunca mais foi perto de mim. E aí tá. Mas eu fiquei naquela. Quando Deus falou, algum tempo depois, né? Deus falou, usou meu sogro para entregar um recado. O meu sogro também foi bem duro, foi bem firme. Chegou lá e falou: ó, Deus falou isso, isso, isso. Eu vim aqui, tá, entrega o recado, fala o que você fizer. Virou as costas e foi embora. Aí eu vi que tinha que voltar. Aí eu decidi: não, vou voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, tinha trocado de pastor. Aliás, eu fui, no primeiro dia que eu fui de novo na igreja, o nosso pastor não estava. Estava um outro pastor pregando na igreja. Eu não sabia de nada. Eu vi os irmãos comentando: não, o nosso pastor foi convidado para pregar em uma outra igreja, e daí mandaram esse pastor pregar aqui. Na verdade, o nosso pastor tinha ido pregar na igreja onde ele ia assumir. E esse pastor tinha vindo pregar para conhecer a igreja que ele ia assumir. E o camarada pregou, eu gostei do jeito dele, veio para cá, mas não sabia de nada, fui embora. Fiquei mais alguns dias sem ir na igreja ainda, depois retornei. Quando eu retornei, eu fui muito bem recebido por eles. Muito. Eu acho que porque eles não sabiam que eu era desviado e estava ainda com a carteira desviada no bolso. Mas eu fui muito bem recebido por eles, assim, tratamento de irmão, tudo. Então eu me senti acolhido dentro da igreja. Me senti acolhido. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, irmãos, eu já ensinei isso aqui, mas é sempre bom dar uma lembradinha, né? Quando você encontrar um irmão desviado, ele pode estar no último, no carro. Diga a paz para ele. Chame ele de irmão. Tá? Não importa se ele fez uma rebelião aqui, saiu rebeliado daqui, irmão sempre é irmão.
Porque Jesus pode tocar no coração dele e pode se arrepender e voltar. Se é filho, se arrepende, não importa o que fez. Se é filho, ele se arrepende e volta. Mas isso é importante. É importante ele saber que as pessoas o consideram como filho, consideram como irmão. Então nunca negue um passo. Se ele não der passo, é problema dele. Eu dou passo. Às vezes algumas pessoas não me dão passo. Eu digo, pá, né? A irmã da Jaci, eu sempre confundo ela com a Jaci, de longe. Ela não é crente, né? Eu dou passo para ela. Paz, irmão. Um dia eu estava com a camiseta da igreja, eu vi ela, paz, irmão. Eu falei, não é Jaci. Eu já tinha largado um passo para ela, né? Às vezes eu dou paz, a gente esquece, está acostumado. A pessoa nem é crente, paz. Mas paz nunca é demais, né? Então, cumprimente aquele irmão. Nunca solte da tua boca uma palavra que soe cobrança. Ô irmão, até que enfim aí para a igreja, hein? Não, diga assim, estava morrendo de saudade de ti. Que bom te ver. Que alegria te ver aqui nessa noite. Faz com que ele se sinta feliz, né? Se você se deparar com o irmão, começar a conversar com ele e ele dizer assim, faz tempo que não vou na igreja. Nunca diga para ele assim, tu tem que ir. Diga para ele assim, mas um dia eu sei que você vai. Eu sei que Deus está contigo, um dia você vai. Nem que ele já esteja na mão do diabo, mas diga para ele, eu sei que Deus está contigo, você vai. Profetize ao contrário e pegue essa palavra de bênção na vida dele. Ganhe ele para você. Ganhe ele para você. Porque são vidas que precisam de Jesus e nós não podemos perdê-las. São os filhos pródigos que Deus vai mandar de volta. Os filhos ele vai mandar de volta. E vamos estar prontos e preparados para recebê-los e abraçados com muito amor no coração. Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Levante a mão direita para o alto. Eu vou orar pelos cadernos aqui e vou abençoar a tua vida. Amado eterno Deus, eu coloco as minhas mãos sobre os cadernos da célula e eu profetizo e abençoo cada vida aqui representada. Eu profetizo que os pedidos de oração se tornem realidade, sejam atendidos. E que o Senhor abençoe todas as nossas células que vão se encontrar nessa semana. Aquelas que estão se preparando, que o Senhor abençoe a todas. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guardados e protegidos. No nome de Jesus. Amém. Amém?